Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Levíticos, capítulo 6. Versículo 12. Levíticos. Levíticos, capítulo 6. Livro de Levíticos, capítulo 6, versículos 12. Diz assim a palavra de Deus: desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado. Toda manhã, o Cohen, o sacerdote, porá fogo na madeira sobre ele. Arrumará a oferta queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo será mantido aceso continuamente sobre o altar. Ele não deve ser apagado. Amém? Olha que interessante, em apenas 2 versículos, 2 vezes é repetido: o fogo sobre o altar será mantido aceso, ele não deverá ser apagado. Amém? Irmãos, essa palavra aqui toda a palavra é muito interessante, mas a gente precisa de entender o nosso papel hoje, né? No Shabat passado, o pastor ministrou sobre o sacerdócio levítico, que é uma preparação para o sacerdócio de Yeshua, de Melquisedeque, né? Da ordem de Melquisedeque. E hoje nós somos, Yeshua ele faz de nós reis e sacerdotes. Então, o fato de sermos sacerdotes, isso quer dizer que nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade sacerdotal. A gente está num mundo como que dentro de um Titanic, que nós sabemos que vai afundar. E nós precisamos de convencer as pessoas a saírem desse Titanic e ir para um bote de segurança do Senhor. Amém? É uma função sacerdotal. A gente está num mundo em que as pessoas estão adorando um outro Deus. E as pessoas não entendem isso. Quando Yeshua veio, havia um sistema sacerdotal, havia um sistema de oferta pelo pecado, havia todo um sistema de adoração. E ele vem ensinar a fazer direito, porque as pessoas, por mais religiosos, os maiores sacerdotes, os homens mais famosos, estavam fazendo diferente. Eles não estavam servindo a Deus verdadeiramente. Tem até a passagem que às vezes a gente fica meio encabulado de ler, quando Deus chama a atenção de Israel, né? Ele fala: acaso foi a mim que vocês serviram durante os 40 anos, que vocês ofereceram sacrifício durante os 40 anos no deserto? Acaso não foi ao seu Deus? Aí eu esqueci o nome dos deuses que é citado lá. Não é que eles estavam ali servindo a outro Deus e Moisés estava compactuando com aquilo tudo, não. Eles estavam 40 anos fazendo sacrifício no templo, mas o coração deles estava em outro objetivo.
Eu acredito que hoje poderia ser a mesma coisa. Será que é a Deus que as pessoas estão adorando hoje? Será que é realmente? Porque a Bíblia diz para fazer diferente. Quando Yeshua veio, ele ensinou como ser um verdadeiro judeu. É isso que ele veio ensinar. O homem não entendeu, nem através de Moisés, nem através dos profetas. Deus muitas vezes mandou profetas para corrigir o povo, para ser uma espécie de GPS que aponta para o caminho certo, mas o povo sempre quis outro caminho. E hoje isso está se repetindo. E a palavra de Deus, ela diz que o fogo sobre o altar não deve cessar. O que isso quer dizer? Vamos nos colocar no lugar desse sacerdócio. Vamos assumir que Deus trouxe para nós essa função sacerdotal. Antigamente, como o pastor citou aqui, Israel foi escolhido para ser uma nação sacerdotal para todas as outras nações. Depois eles falharam, fizeram um bezerro de ouro, e aí então Moisés clama lá e fala: quem é pelo Senhor, venha para o lado de cá. E a tribo de Levi se apresenta. Ali Deus tira o sacerdócio de todas as outras nações e traz para a tribo de Levi. Lá na frente a tribo de Levi vai ser dispersa com as 10 tribos, dispersa pelo mundo todo. E aí Yeshua vem para reunir e fazer de nós sacerdotes. Agora, se no plano original, no meu entendimento, se não houvesse a quebra de aliança, e hoje nós estivéssemos aqui, nós teríamos todo mundo, nós teríamos a ciência de que Israel seria hoje o nosso sacerdote. Nós deveríamos aprender com Israel. É o que vai acontecer. De Sião vem a Torá. E a palavra de Deus de Jerusalém. Só que hoje Deus colocou nós aqui como o quê? Como embaixadores. Não é isso que Paulo fala? Somos embaixadores de Cristo. O que faz o embaixador? O embaixador, ele pertence a uma nação. A nação de Deus. Nesse caso, o embaixador do reino de Deus. Ele pertence a uma nação, mas ele é colocado em outra para organizar, para ajudar aqueles que são da sua pátria também, mas estão espalhados pelo mundo. Se você for na Itália, tem a embaixada brasileira na Itália. Se você tiver um problema, perdeu um documento, alguma coisa que você precisa, se você é brasileiro, você vai na embaixada brasileira no país onde houver que você estiver. Na maioria vai ter. Então, nós somos esses embaixadores. E como sacerdotes, a gente tem que entender que aquilo que era físico, hoje é espiritual. Hoje não se queima um sacrifício. Hoje você não, por causa do meu pecado, eu não vou levar um bezerro para ser queimado na igreja, num templo. Não, hoje, quando nós pecamos, nós apresentamos para Deus Yeshua. Ele fez expiação pelos nossos pecados. Então, nós oramos a Deus: Senhor, em nome de Yeshua, olha aqui, ó, é o sacrifício. Só que a gente acostuma tanto que fica assim: em nome de Yeshua me perdoa, eu errei hoje, vou errar amanhã. Às vezes a gente banaliza. Então, naquele tempo, o fogo não podia apagar. O fogo do altar, ele ficava aceso incessantemente, direto. O fogo não pode apagar. Aquele fogo era santo. Se alguém pegasse e fosse acender um candelabro, uma outra coisa, sei lá, algum objeto ali, no serviço de adoração, e pegasse e acendesse um fogo à parte, era fogo estranho.
Por quê? Porque o fogo do altar é santo. Aquele fogo é santo. Fora do altar é fogo estranho. E hoje, onde está o altar de Deus? Nós fomos feitos templo do Espírito Santo. Então em nós há um altar. Senhor, perdoa, em nome de Jesus, ao altar, apresentando o cordeiro. É como se a fumaça do templo, que saía ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é interessante também, eu não sei, cada um tem um entendimento diferente, porque a palavra de Deus diz que havia uma coluna e uma nuvem. Uma hora fala uma coluna, uma hora fala uma nuvem. Eu não sei, porque se está queimando a oferta, a fumaça está subindo. E durante o dia, aquela coluna, aquela nuvem, cobria todo o povo, para o povo não ser castigado, fustigado pelo sol. Se era a mesma nuvem que se formava, eu não sei. Mas uma coisa, no mínimo, acontecia. A fumaça sobe e a nuvem de Deus está lá. É um contato do sacrifício com a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E Deus, então, aquela fumaça do sacrifício sobe para Deus. E aquilo apazigua, redime, né? É onde está sendo feita expiação pelo pecado da pessoa, ou dos nossos pecados, para com Deus, e que nos traz a paz. Agora, hoje, nós não vemos essa fumaça, mas ele está aqui entre nós. A nossa oração sobe, ou deveria subir a Deus. O altar, a nossa lâmpada, a nossa menorá interna, porque se nós somos os templos, nós temos uma menorá, nós temos um altar. A nossa menorá não pode se apagar. Não pode apagar. Só que poderíamos dizer que ela não deve apagar. Porque aquela história, poder é uma coisa, dever é outra. Não pode fazer, mas às vezes a pessoa faz. E aí, acontece algo muito triste, né? Mais ou menos o que o pastor falou aqui hoje também. Quantas pessoas, as suas menorotes, né, não estão apagando? Cadê tantas pessoas que creem nessa palavra, tantas pessoas que sabem da verdade, mas já não têm disposição? Não tem disposição para buscar Deus, não tem disposição para viver em união. Espera um pouquinho, nós somos o templo de Deus, então vamos lembrar de uma manutenção do templo? Com o que era feita a manutenção do templo? Meio shekel. E qual era a menor moeda? 1 shekel. Como eu vou pagar meio shekel? Se não podia ser nem mais e nem menos. Eu preciso do irmão. Eu preciso de comunhão. Cadê? Aí eu pergunto, cadê a comunhão de muitas pessoas? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu preciso de adorar a Deus. Eu não sei tudo, eu vou aprender. Às vezes a gente ensina, muitas vezes a gente aprende. Comunhão. Mas as pessoas, a palavra diz que o fogo não pode apagar. E porque o fogo não pode apagar, nós temos que estar dando manutenção. A gente tem que dar o plantão. Isso me lembra, inclusive, não sei se é fato, mas eu achei muito interessante e o conceito é válido. Uma leitura, não, vamos deixar isso para depois, se for espírito, a gente volta para isso. Vamos voltar para cá. Muito bem, o fogo não pode apagar. Hoje, quantas pessoas estão esperando o milagre de Deus? O pastor falou hoje de novo sobre a importância do Shabat, né? Sobre você
chamar o Shabat de delícia. Eu tenho dito isso, que o pastor disse também. Não é só você falar, eu vou falar que o Shabat é um dia de delícia para Deus me abençoar. Não. É você ter o conceito mesmo, você ter esse prazer. É você ter prazer no Shabat. Você saber que Deus fez, é para você. Você saber que você faz parte de um clubinho seleto, entre aspas. Porque é um clube pequeno, viu? É um clube pequeno. Ontem, de noite já, quase meia-noite, estava vendo assim, eu vi eu não assisti, passando eu vi um pastor, que eu não sei nem o nome, mas eu sei que ele é famoso, eu sei que eu já vi a cara dele em vários lugares aí, e é de boa fama aí fora. Mas falando lá, eu não assisti tudo, talvez a história até mude, mas eu acho que não. Mas falando lá do Shabat, que era um absurdo o Shabat. Pelo menos os 15 segundos que eu assisti foi isso. É um absurdo o Shabat, porque Paulo diz que ninguém deve te julgar. Exatamente o contrário. As pessoas dizem que amam a Deus, mas elas não se deliciam com a palavra de Deus. Essa que é a questão. Você tem que amar o Shabat, como o pastor disse, esperar ele chegar com ansiedade. Que bom que está chegando o Shabat. Então você se delicia com aquilo porque está aqui na Bíblia. É uma porta de entrada. Mas tem pessoas que se deliciam no seu status. Eu sou o pregador. O que eu digo é a verdade. Isso E o fogo? O que é esse fogo? Eu vejo como a lei de Deus. O fogo da palavra de Deus, o fogo do altar, que não pode apagar, é a lei de Deus, representa a lei de Deus. Se eu estou apagando lá, o Shabat eu troquei por outro dia, eu apago uma lâmpada lá, faz sentido isso? O que aconteceria se um sacerdote entrasse lá no Santíssimo Lugar, no santo lugar, aonde estava a menorá, e falasse, não, 7 lâmpadas é muito, eu vou pagar uma. Eu acho que era fulminado, não sei. Eu acho que seria fulminado. O sábado eu não gosto, não. Não gosta? Rasga a Bíblia. Vai fazer outra coisa, escolhe outra religião. Mas não profana. Mas, trazendo a questão para nós, a Bíblia diz que o fogo no altar não pode apagar. A palavra de Deus diz, Yeshua diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará emuná na terra? Porque se falar fé é fácil. Fé é fácil. Vai em qualquer esquina e fala, quem tem fé em Deus aqui? Tem um monte. Vai no presídio, quem tem fé em Deus aqui? Está cheio de gente com fé. Mas emuná, será que vai encontrar emuná? Porque a emuná, ela requer compromisso. Emuná, ela é uma fé, mas ela é uma fé que ela sabe que ela tem compromisso um para com o outro. Emuná é uma coisa coletiva, responsável. A fé, muitas vezes a pessoa tem fé para conseguir uma coisa em detrimento de outro, da perda de outra. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Não importa quem vai ficar triste, não importa quem vai perder, eu tenho que ganhar porque eu sou escolhidinho, sou a menina dos olhos do Senhor, muitos dizem isso. Não, emuná é coletivo, todo mundo vai ser abençoado. Então a palavra diz, voltando aqui, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Há muitas pessoas que estão deixando esse fogo ser apagado. Tem até uma historinha, eu vou voltar para a historinha, lembrei de novo, vou falar dela de novo rapidinho. Eu não sei se é verídico ou não, se é uma história contada, eu recebi como verídica. Mas, como eu disse, sendo verídica ou sendo uma história, uma alegoria, ela nos ensina algo. Yeshua, ele disse que nós devemos guardar, bem-aventurado, eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não ande nu, ou para que não veja a sua nudez. Aí, quando eu li essa passagem, eu ficava pensando, né, porque o ladrão tem a ver com as vestes? Tudo bem, roupas naquele tempo era algo muito caro, mas, e aí é muito raro, mas infelizmente acontece até, né, a gente já sabe de casos que a pessoa roubou a roupa da pessoa na rua, é um absurdo, né? Mas parece mais uma vingança, mas não vamos entrar nisso daí. Porque o ladrão e as vestes não parece fazer muito sentido. Não parece fazer muito sentido. Só que aí eu vi um estudo muito interessante que fala que, naquele tempo, porque a gente sabe, os sacerdotes tinham turnos de 2 semanas. Cada 15 dias, uma família de Levi se apresentava para cuidar do templo. De 15 em 15 dias trocava um turno. Inclusive Zacarias, quando ele foi revelado que ele teria o filho o João, né, que João iria nascer, ele fazia parte do turno de Abias. Ele estava lá servindo no templo por causa de um sorteio, e era o dia dele entrar no santuário. Eu acredito que era o Santo dos Santos, mas enfim. Então, a cada 15 dias trocavam. Ia uma família, né? Então, a família chegava, cada família tinha o seu período de 15 dias. Então, chegava o período daquela família, e a família toda de sacerdotes para o templo iam zelar, cuidar do templo por 15 dias. Só que aí, como que faz o fogo à noite? Que de dia está aquele monte, aquele movimento, o povo vem, faz oferta, faz sacrifício e tal, e o fogo está aceso. Mas e de noite? De noite tinha que ter um sacerdote de plantão para cuidar do fogo. O fogo não pode apagar. Então o sacerdote deveria ficar acordado, mantendo a chama acesa, nem a mais, nem a menos. Só que aí, dizem que poderia acontecer, não acho impossível, sempre na família tem aquele lá que acha que a coisa não é bem assim. Não é? Para que eu vou na igreja? Está 15 minutos da minha casa. Mas para que eu vou se eu posso assistir o culto depois gravado? Não faz sentido na cabeça da pessoa. Né? E aí, para que eu vou ficar a noite toda acordada se eu tenho lenha aqui à vontade? Eu coloco um pouco mais de lenha, superaqueço o fogo e dou uma cochilada. Não tem por que eu ficar acordado, o fogo não vai apagar. Então, aquele camarada, aquele sacerdote que poderia cair nessa tentação, ele vai lá e poderia fazer isso, coloca um pouco de lenha a mais, ou acaba de colocar o tanto normal que seja, mas fala, isso aqui vai queimar bastante tempo, vou dar uma cochiladinha. Só que aí tinha um outro cidadão que também ficava acordado, que era o guarda do templo. E o guarda do templo ganhou um apelido na cidade, de ladrão da noite. Mas por quê? Guarda ganhar um apelido de ladrão da noite. Porque o guarda do templo, ele pegava a sua tocha e ficava vistoriando o templo. O templo tinha muitos setores e tal. Então, o sacerdote que estava ali acordado, ele nunca sabia quando o guarda ia aparecer. Não tinha uma hora, tal, 3 da manhã, o guarda vai passar aqui. Não. Ele fazia a ronda aleatória, de repente ele aparecia como um ladrão na noite. Sabe quando um cara está trabalhando numa empresa que não pode usar o celular? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, o chefe não está, ele pega no celular, o chefe aparece. Como um ladrão, quando não está esperando. Então, o que acontecia? Quando esse homem, esse ladrão da noite, aí o guarda aparecia, e não encontrava o sacerdote, ele já, ou não encontrava, ou de alguma parte ele já via fogo muito alto, ele já sabia, tem malandragem aqui. Aí eu disse que o guarda saía procurando aonde estava, em algum canto, o sacerdote estava cochilando, dormindo. Aí dizem que, quando ele encontrava, ele pegava a tocha dele e passava na beiradinha, na orla do vestido do sacerdote que estava dormindo, bem na beiradinha. Quando eu começava a pegar aquelas primeiras faíscas, chaminha,
ele sumia também como um ladrão da noite. Ninguém viu. E o fogo vai se propagando. Quando o sacerdote acorda, as roupas já estão em chamas. E ele tem que fazer o que com a roupa em chamas? Tirar a sua roupa. Correr para dentro do templo nu? Impensável. Ele tinha que correr para fora. Então, eles tiravam a roupa e saíam fora do templo. Então, Yeshua lhe fala, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes, para que não se veja a sua nudez. Bem-aventurado aquele que mantém a chama acesa, está acordado, está vivo, está atento, está observando a palavra de Deus. A chama não pode se apagar. Nós não podemos relaxar. Muito bem. Então, diz assim, desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado. Toda manhã, o Corém porá fogo na madeira sobre ele, arrumará a oferta e queimará a gordura das ofertas de paz. Ou seja, passava a noite, o fogo se mantinha aceso, aquele fogo santo, e quando chegava de manhã, começavam as ofertas novamente, as pessoas chegavam para oferecer os seus sacrifícios. Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade, às vezes ela está vivendo as trevas da noite, às vezes ela está com um problema que está atormentando a vida dela, que atormentou toda a sua vida, ela já acostumou com isso, mas a chama não pode apagar. Ela tem que ter esperança. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Se eu pensar, a vida toda eu sofri de determinado mal, e Deus sabe disso, e isso não tem esperança para mim, aonde está a minha confiança na glória de Deus? Se aquele homem da mão ressequida pensasse, eu tenho a mão ressequida, eu tive a má sorte, Deus sabe disso, Deus permitiu isso, eu vou morrer assim, não vou para a sinagoga não. Para quê? Para ver todo mundo lá com os dois braços bons e eu ser humilhado? Para eles ficar olhando para mim pensando qual o pecado que eu cometi? Se esse homem tivesse pensado assim, o dia que Yeshua foi lá, na sinagoga, ele não estaria lá para ser curado, para ser lembrado hoje, 2000 anos depois. Ou seja, a chama daquele homem, apesar dos seus problemas, não se apagou. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Sabe por que ele estava no lugar certo, na hora certa? Porque a palavra de Deus fala que existe um moed, um compromisso, um local de encontro. Ah, mas era no templo e hoje é aqui. Hoje é onde os irmãos se reúnem. Local determinado. Ah, mas eu não estou vendo Jesus. Que pena. Que triste. Porque ele está aqui. Ele falou que onde houver 2 ou mais reunidos, ele vai estar lá. Que pena que não está vendo. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o final dos tempos vem realmente para derrubar as pessoas, para desacreditar as pessoas. Tanto que eu repito, Yeshua disse, quando vier o Filho do Homem, encontrará emuná na terra? A chama não pode apagar. E para complementar, eu quero também trazer algo que eu acho que faz diferença. Não está, não tá dentro do contexto da paraxá, mas está dentro da palavra, que é Mateus 12, 18 a 21. Mateus 12, 18 a 21.
Olha só o que diz aqui. Vamos pegar o 17 também? Está falando sobre Yeshua, né? Aí ele fala, isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías. Né? Lembrando, muitas vezes a pessoa chegava para Yeshua, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lei, profetas. Senhor, né, o rico fala pede para Abraão, pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Não, não é possível. Ah, pai Abraão, então mande ele ressuscitar. Ressuscita ele, manda para os meus irmãos não vir para cá também. E Yeshua contando esse, eu não acho que é uma parábola, né? Yeshua falando sobre esse caso, ele diz que Abraão respondeu para o rico, eles, né, os 5 irmãos vivos, tem Moisés, a lei, e os profetas. Essa passagem é muito interessante, porque Yeshua deixa claro que para a pessoa entrar, ela não vai ser salva observando a lei e os profetas, mas para ela andar no caminho da salvação, ela precisa observar a lei e os profetas. Exatamente tudo aquilo que a religião hoje anula. Então ele disse assim, isso aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías, né? O que disse o profeta Isaías. Aqui está meu servo, Yeshua. Aqui está meu servo, a quem escolhi. Meu amado, em quem me agrado. Porei meu espírito sobre ele. Olha que interessante. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ele não falou, vou dar o meu espírito para acompanhar ele. Eu vou pôr o meu espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o ar, né? O Espírito de Deus vai ser colocado aonde? No servo de Deus. Yeshua. Nos filhos de Deus, melhor dizendo. Porei meu espírito sobre ele. E anunciará justiça aos gentios. Aqui é algo que passa despercebido por muitos também. Ele não vai anunciar só a graça, ó, pode fazer o que você quiser, porque agora está tudo liberado? Não. Ele vai ensinar a justiça. Ele vai ensinar como ser justo. E aí ele diz, ele não discutirá, nem gritará. Yeshua não era um pregador que ficava gritando para as pessoas, não, ele ia ensinando no lugar certo. As pessoas que ouviam Jesus estavam no local certo. Onde está Yeshua? Onde eu posso? Ah, ele está pregando lá em Tiberíades. Vamos lá para Tiberíades. Ah, está na Galileia. Vamos para Galileia. Aí ele diz, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Ele não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio fumegante. Até que leve a justiça à vitória. Em seu nome, os gentios porão sua esperança. Olha que interessante isso aqui. Ele está dizendo aqui que Yeshua vem, ele não vai gritar nas ruas, ele não vai ficar fazendo shows, ele não vai ficar distribuindo panfleto, igual eu vi esses dias aí, no seriado que eu gostava, não gosto mais. Aí Yeshua ia pregar, estava entregando panfleto que Yeshua ia pregar, totalmente fora da curva. Mas tudo bem. Não, ele vai. Deus, ele tem as pessoas certas, Deus toca. E Deus fala. Agora, Deus não vai ficar insistindo, não, você tem que ir, não. Cada um faz, a cada um ama o que quer. Deus deu o Shabat para um dia de adoração a Deus. Tem gente que fala, não, hoje é o meu dia de descanso. Não, é o nosso dia de descanso, mas antes do nosso dia de descanso, é o dia do Senhor. É o dia de honra a Ele. E aí, ele disse o seguinte, olha,
ele não quebrará o caniço rachado. O que é o caniço rachado? Originalmente, a Bíblia, né, ela começa a ser escrita em papiro. E é bastante interessante isso, porque naquela época, as pessoas tinham... eles escreviam muito por argila, aqueles tabletes de argila, né? Eles pegavam um tabletinho de argila, aí eles iam escrevendo, aí conforme a pessoa errava, ele podia passar a mão, porque era um barrinho, uma argila, e reescrevia. Depois que estava tudo certo, o texto prontinho, aí eles desenhavam direitinho e deixavam ali, escrita cuneiforme. Eles escreviam, uma das formas era essa. A outra forma foi os egípcios que criaram, que foi o papiro. E o papiro é tirado da onde? Principalmente do rio Nilo. O papiro era tirado dos caniços, né? Eu não sei exatamente, parece um pé de cana, mas menor. Bambu, isso, cana. Eu falei, aqui pensei em bambu e falei cana. Parece um bambu, né? Então, dali eles faziam, trançavam o papel, tudo. Aquele papel era caro. Custava de 2 a 4 denários uma folha. 2 a 4 dias de trabalho, uma folha. Era algo muito caro. E os egípcios desenvolveram essa cultura do papiro. E ali eles começam, então, a palavra de Deus, quando Moisés vem, ele vem escrevendo em papiro. Então, quando fala de lei, está falando, a lei foi escrita, tudo bem, as 10 palavras foram em pedras, ok, mas aí toda a Torá foi escrita em papiro. Então, Moisés vem escrevendo em papiro. E muitos falam, a lei vai ser quebrada, como as pessoas muitas vezes quebraram a lei. Então, quando fala aqui que ele não quebrará o caniço rachado, quer dizer, rachado a lei. As pessoas racharam a palavra, o caniço, ele está se fazendo referência ao papiro. Então, rachado, mas ele fala, ele não vai acabar de rachar, ele não vai acabar de quebrar o caniço, ele não vai quebrar a lei. Ele não vai, ele vai cumpri-la, ok? Então, ele não vai quebrar a lei, quando diz, ele não quebrará o caniço rachado, ele não quebrará a lei, e não apagará o pavio fumegante. O pavio fumegante era o quê? É aquela torcida, alguma Bíblia coloca torcida, é um tecido que eles dobravam, colocavam na lâmpada e acendia. Então ficava aquele pavio fumegando, que representam os profetas. Ele não vai quebrar a lei e ele não vai apagar o que os profetas... Isaías, está falando agora há pouco, né? Isaías 56 não fala que o sábado é um dia santo, que Deus vai honrar aqueles que guardam o sábado? Ele não veio apagar isso. Vai continuar, porque e aí tem aquela questão, mas eu não quero. Tá bom, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Eu não gosto. Deus levanta outro que gosta. Amém? Então, aqui diz aqui, olha, aqui está o meu servo que escolhi, meu amado, em quem me agrado. Porei meu espírito sobre ele. E olha o que ele vai fazer. E anunciará justiça aos gentios. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Isso aqui é interessante também, porque lembra de João Batista? Às vezes eu fico pensando muito sobre isso. João Batista, parece que ele fica meio confuso, e Yeshua fala mesmo, né? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Ele estava falando de João Batista. João Batista, quando ele é preso por quê? Ele foi na porta do palácio de Herodes, falar que ele estava errado em casar, e realmente estava, só que Herodes não vivia o reino de Deus. Herodes vivia o reino de Roma. E ele queria que Herodes respeitasse a lei de Deus, não ia respeitar. E ele foi preso porque ele foi acusar o pecado do outro. A palavra diz para a gente corrigir o justo quando erra.
pessoa está errando, ou você vai lá e aconselha, mas não adianta querer afrontar as pessoas que já optaram por viver contra a lei de Deus. Aí João Batista está lá preso e ele manda um servo dele, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir ou se devemos esperar outro. O João Batista veio exatamente para anunciar a vinda dele. Como ele manda perguntar para Yeshua se tinha que esperar outro? Talvez ele ficou confuso, olhando o que estava acontecendo. Às vezes a pessoa entra, às vezes nós entramos em enrascadas na vida porque não observamos simplesmente o texto da Bíblia. A gente quer resposta para tudo. Por que aconteceu isso com o fulano? A gente não sabe a vida do fulano. A gente mal consegue cuidar da nossa própria. Que dirá ou querer cuidar da vida alheia. Amém? Então ele fala, ele não discutirá, nem gritará. Mas ele discutia com os fariseus. Sim, mas é um outro tipo de discussão. Aí sim, é uma discussão boa. Estamos falando sobre a palavra. Com uma pessoa que crê, com outra pessoa que crê, falando, está errado isso, porque a Torá diz isso. Agora, como que João Batista ia falar de Torá para Herodes? Não tinha como, né? Então, ele não gritará, ele não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá suas vozes nas ruas, ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega. A lei e os profetas estão garantidos. Até quando isso? A palavra de Deus não diz que não passará, Yeshua disse, não passará os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão? Então, ele diz aqui, até que leve justiça à vitória. Ou seja, a palavra de Deus, os profetas, não vai deixar de ser válido até que a justiça que ele veio trazer para os gentios, e também essa justiça é obviamente para os judeus também, até que essa justiça alcance a vitória, até que a justiça vença. Então hoje nós estamos nessa luta, numa luta para vencermos o mal. Só que se a gente ficar muito encostado, fica difícil, né? A pessoa vai treinar para Olimpíadas. Quando faltar 2 meses eu treino. No dia da Olimpíada eu vou lá. Não, acabou de perder uma Olimpíada, agora já no dia seguinte já começa a treinar para daqui a 4 anos. A pessoa não, depois eu escuto, eu já sei tudo que vai pregar lá. Essa paraxá, eu já sei. Eu li o ano passado, pastor. Eu li o ano passado. Já sei tudo que vai ser falado lá. Ele não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio que fumega, até que leve a justiça à vitória. Em seu nome, os gentios porão sua esperança. Então, nós devemos colocar a nossa esperança no nome de Jesus. Não no que o pastor, não denegrindo o pastor, pelo amor de Deus, a minha esposa fala, você podia falar isso? Não é isso, não é isso. Eu estou falando que tem pessoas que escutam pastor que ensina mentira. E ela confia. Olha, eu acho que é grande, eu acho que eu acho que é muito grande esse número. Tem um número enorme de pessoas que elas não lêem a Bíblia, ou se lê aleatório. Eu vou abrir a Bíblia. Deus falou comigo, olha. Ela não, por quê? Porque ela fala assim, e principalmente quando a pessoa torce, ela anula a lei, porque ela fala, poxa, eu li aqui que o dia do Senhor é o Shabat, eu li na Bíblia que o dia do Senhor é sábado, mas é possível que o meu pastor está errado? Não, quem sou eu para questionar o meu pastor? Não, ele deve estar certo, eu acho que eu não entendi alguma coisa. Aí ela começa a fazer o quê? Não, a Bíblia é muito complicada, por quê? Eu estou lendo sábado, eu estou lendo sábado, e o dia do Senhor é o domingo,
Para que eu vou ler? Se eu não vou entender nada. O que eu devo fazer é o seguinte: o pastor lê a Bíblia e o que ele falar, eu faço. Isso não pode. A palavra de Deus, ela tem que estar dentro de nós. Ela não pode apagar, como diz aqui. E eu finalizo aqui repetindo o que nós começamos lá. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso. Ele não deve ser apagado. Amém? Sabe que às vezes o fogo é apagado pela simples inércia. Não faço nada. Aí vem um ventinho e apaga. E para acender depois é difícil, hein? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.